Os bolsonaristas ficaram furiosos com Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, principalmente Carlos. O Carluxo chamou o Zema de malandro cara de pastel e chegou a insinuar que Zema gosta de homens. Tudo isso porque o Romeu Zema começou a fazer declarações de união na direita, como se união na direita fosse possível, e também insinuações, ataques indiretos a Bolsonaro e seus familiares. Ou seja, Zema é de fato um pastel. Ele não entendeu como funciona a política, ele quer que o Bolsonaro seja preso, mas não é o momento de fazer ataque ao Bolsonaro, porque ele precisa do bolsonarismo para se cacifar, para ser candidato em 2026. Ou seja, tudo errado, mas os bolsonaristas estão atacando o Zema porque eles temem que o Zema entre no PL e ofusque Bolsonaro. Na sua opinião, é possível união na direita? E o que você acha do Romeu Zema? Você concorda com o Carluxo que ele tem cara de pastel? Ele errou e pulverizou a sua possibilidade presidencial em 26? Então deixa o seu like se você concorda comigo que o Zema é um pastel, igual o Carluxo, e se inscreva no canal. A declaração do Romeu Zema foi uma das coisas assim mais desastrosas que nós já vimos na história recente da política. O cara é de fato um pastel. O Carlos está completamente certo, porque no fim de semana passado, o Romeu Zema, em um evento lá em Minas Gerais, começou a falar de união da direita, né? A direita precisa se unir, o que é impossível e vamos falar disso daqui a pouco. Mas o Zema, ele está falando de união na direita porque ele precisa se cacifar politicamente para disputar a presidência da República em 2026. Isso porque o Zema não pode disputar de novo o governo de Minas Gerais. Ele já foi reeleito. O que ele pode é disputar o Senado. E esse até é o plano do Zema. Para disputar a presidência, ele precisa tirar o nome dele de Minas Gerais e transformar o nome dele em um nome mais nacional, com abrangência nacional, dependendo também do apoio do bolsonarismo, o que ele não vai ter. Porque o Zema ataca o Bolsonaro, o cara não entende nada de política, nada. Porque no início da semana, depois de ele ficar pregando união na direita, ele participou de um evento do grupo LEAD, que é aquele grupo do João Dória para empresários super ricos. E ali ele tentou se distanciar do Bolsonaro, porque essa parcela do empresariado é super radical, mas eles querem se mostrar moderados, né? Eles acreditam no Paulo Guedes, mas não acreditam em Bolsonaro, sendo que Guedes é igual ao Bolsonaro em termos de mentalidade, inclusive a mentalidade do ressentimento com relação ao fracasso, mas isso aí é um outro assunto. Então, para conseguir atrair os empresários, ele começou a falar de meritocracia. Não, eu tenho uma família, mas nenhum dos 320 mil servidores de Minas Gerais, do estado, são meus familiares, né? Fazendo uma insinuação de que Bolsonaro usou o seu cargo ou os seus cargos políticos para colocar os filhos na política. Um ataque indireto que pegou muito mal, porque Zema, ele tenta se distanciar de Bolsonaro ao mesmo tempo que ele tenta se aproximar, fazendo afagos, dando títulos de cidadão mineiro para o Bolsonaro, quando na verdade o Zema quer mesmo que o Bolsonaro se lasque. O problema é que os bolsonaristas não são bobos, e eles perceberam a jogada do Zema. O Fábio Weingarten, que é o maior puxa-saco do Bolsonaro, começou a criticar o Romeu Zema nas redes sociais, chamando-o de oportunista político, falando que essa fala, né, de união na direita é um grande oportunismo. E outros influencers bolsonaristas, né, proeminentes nas redes sociais, também começaram a criticar, também começaram a atacar o Romeu Zema, republicando as postagens do Fábio Weingarten, resgatando postagens antigas do Zema, criticando e atacando o governador de Minas Gerais pela fala de união na direita. Isso antes dele criticar a família Bolsonaro. Só que nenhuma crítica, nenhum bolsonarista foi tão virulento quanto o Carlos Bolsonaro. Porque falou da família, fala que o Carlos só está lá porque o Bolsonaro colocou, ele se ofende. E ele começou a criticar o Romeu Zema, né? Falou de que essa união é uma grande bobagem, falou que há uma união do Partido Novo, que é o partido do Romeu Zema, com o MBL nas grandes capitais, falou que eles nunca ligaram para o Bolsonaro no momento que precisava, aquele chilique todo. E começou a insinuar que o Romeu Zema era alguém que gosta de homens, né? Não, porque você com a sua namorada ou namorado, né? E disse que o Zema é um malandro cara de pastel.
O Carluxo não gostou, de fato fez textão na rede social. Quando faz textão, você percebe que a coisa desandou. Carluxo ficou furioso, deve ter batido o pezinho, deve ter brincado de índio, porque quando o Carlos fica nervoso, o que ele faz? Ele brinca de índio, né? Ele se sente o General Custer, que abate os índios lá nos Estados Unidos, só que os índios que o Carlos gosta são índios diferenciados, né? Só que esses ataques, pessoal, nós temos que entender com um outro prisma e um ponto bem importante. O Romeu Zema, como eu falei, ele tenta disputar, quer se cacifar para disputar a presidência em 2026. No Partido Novo, ele não tem condições, porque o Novo é um partido que não tem estrutura. E ele já recebeu convites para entrar no PL de Bolsonaro. O PL também não tem candidato à presidência. Pode ser que seja Michele? Pode, mas o Bolsonaro está cassado. Precisam de um outro nome que seja forte para disputar a presidência, porque você tem que ter alguém disputando o cargo majoritário para puxar os votos para os parlamentares. O Bolsonaro disputando a presidência em 2022 fez com que o PL fizesse 100 deputados, praticamente, né? 99. Então faz parte da estratégia do PL ter alguém para puxar esses votos. Só que o Bolsonaro está cassado, está inelegível. E o Romeu Zema, ele pode migrar para o PL. Se o Zema entrar no PL, automaticamente, pelo fato dele ser o natural candidato do partido para disputar 2026, ele tira o eixo de força do PL que está com o Bolsonaro e traz para si, escanteando o Bolsonaro e os bolsonaristas. Por isso que eles atacam o Romeu Zema, para tentar evitar que ele se capacite ou se gabarite para ser um nome forte para 2026, o afastando do PL. Só que ele de fato é um cara de pastel, eu preciso concordar com o Carluxo. O Romeu Zema faz 2 mandatos já que ele é governador de Minas Gerais e não entendeu nada do que é política. Ele não sabe que ele vai precisar dos votos dos bolsonaristas? É claro que ele sabe. E ele também não aprendeu que todos os traidores do bolsonarismo foram escrachados, foram esculachados? Joyce, Frota e vários outros, né? Luiz Miranda, nós temos uma lista imensa. O cara quer atacar o Bolsonaro agora? Ora, é muito lope, é muito pastel. Esse não é o momento para atacar o Bolsonaro. O Bolsonaro tá livre, o Bolsonaro tá passando por um problema pesado, vai ser preso, virou réu no caso da Maria do Rosário, não tá se aguentando semana sim, semana não, vai lá fazer uma limpeza intestinal. Sabe, é só esperar um pouco para que o Bolsonaro seja preso. Mas não, né? O Zema tem cara de ser mimado, né? Empresáriozinho mimadinho, quer tudo na hora dele. Se não for na minha hora, eu não quero, né? Porque ele tem aquela vozinha assim, mineiro, né? Se não for na minha hora, eu não quero. E não consegue esperar. Não espera, porque assim, o Zema, tudo bem, ele quer que o Bolsonaro se lasque. Ele quer que o Bolsonaro seja preso. Porque a prisão do Bolsonaro vai fazer com que o Zema possa disputar se colocando como candidato a presidente de modo mais fácil. Deixa só passar o avião. Passou. Então o Bolsonaro vai ser preso em meados do ano que vem. E aí quando ele for preso, o Zema ele vai poder se posicionar de um modo mais fácil para ser o sucessor do Bolsonaro ou o herdeiro do Bolsonaro. Mas o cara não sabe nada de timing político. E aí os bolsonaristas perceberam e caíram de pau em cima do Romeu Zema e tem que cair mesmo. O cara é muito tonto, além daquele erro do Nordeste, né, que ele tá querendo pregar uma união dos estados do Sudeste. Nossa, mas esse cara ele tá louco por união, né? Toda hora ele quer união, mas que tara que o Romeu Zema tem por união. O cara não consegue lançar uma candidatura sozinho, né? Porque ele quer mostrar que ele é um candidato neutro, um candidato de centro, um candidato totalmente pasteurizado. Ah não, eu sou um candidato equidistante. Vamos nos unir, né, em torno da minha candidatura. Só que o cara não sabe que não dá pra ter união na direita. A direita prega o liberalismo do Adam Smith, cada um por si, depois o mercado regula com a mão invisível. A direita, na sua essência, ela é individualista, diferente da esquerda, que tem um movimento sindical, um movimento operário, um movimento em grupo. Então toda vez que ele fala, vamos fazer união da direita, é uma grande bobagem. A direita, ela pode se unir em torno de um nome, como se uniu em torno do Bolsonaro, mas uma união de várias figuras, de várias frentes com interesses distintos, não vai acontecer de modo algum. Zema, você tem que parar de falar bobagem e tem que entrar numa universidade urgentemente, porque tá errando demais e por isso queimou largada e está destruído, na minha opinião, como candidato para 2026. É muito lope, é muito pastel, como diria o Carlos.